Paz e bem, que você tenha um abençoado dia. Vamos falar hoje sobre pneumatologia, a ciência do Espírito Santo, o sopro da vida. Deus pega o barro em suas mãos, o modela e sopra o sopro da vida sobre o homem. Ao pensar sobre isso, compreendemos o quanto é profunda a presença de Deus em cada um de nós. Deus soprou a vida sobre nós. Deus colocou sobre nós o ânimo, nos fez vivos. E com isso podemos, na nossa vivência, compreender que existe também um sopro de vitória, que Deus liberta o seu povo de Israel, da escravidão do Egito. E trazendo hoje para a nossa atualidade, Deus nos liberta das nossas escravidões humanas. Quantas vezes nos fazemos escravos? Escravos do trabalho, escravos do dinheiro, escravos do ódio, da cobiça, da mentira. E Deus, com o seu sopro de vitória, Ele vem nos fazer livres. Livre das amarras do mal. E a sua ação acontece na manifestação das pragas que atingiram o Egito. Será que existem as pragas só lá naquele tempo antigo, lá no Egito? Ou elas permanecem nesse mundo? Quais são as coisas que estão como catástrofes naturais nesse mundo? Então precisamos pensar um pouco, porque a sua ação acontece, a ação de Deus acontece para libertar o povo das catástrofes naturais deste mundo, como aconteceu lá no Egito. E na palavra de Deus diz assim que Ele abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar a pé enxuto. Atravessar em segurança, sair daquele estado de vida, de perseguição, de tantas coisas difíceis, para uma terra onde eles teriam tranquilidade, teriam a providência na sua vida. Então que hoje possamos pensar um pouco na presença de Deus, a maneira que Deus tem atuado na nossa vida. Às vezes limitamos a nossa oração só em pedir assim que a presença do Espírito Santo esteja conosco, mas não buscamos compreender desde quando a presença viva do Espírito de Deus está com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher, em cada casa, em cada situação. E Deus, Ele tem para nós também o sopro da providência. O povo de Israel no deserto com fome murmurava, e Moisés pediu a Deus e aconteceu o milagre do maná e das codornizes. Da mesma maneira, Deus faz conosco nos dias atuais. Ele vem suprir a necessidade do homem e da mulher. Basta vivermos uma fidelidade ao seu amor. E na palavra de Deus fala do vento forte vindo da parte de Deus, que trouxe as codornizes. Qual é o vento forte de Deus que trouxe para a sua vida o que era necessário naquele dia?
É preciso reconhecer a presença de Deus em tantas coisas que têm sido providenciadas na nossa vida. Pessoas que Deus providenciou um lar, pessoas que Deus providenciou um filho, pessoas que Deus providenciou o pão de cada dia através de um emprego. O sopro de Deus sobre a sua vida. O sopro da esperança de Deus. Ele sopra sobre Ezequiel para anunciar a Israel as suas palavras. Quantas vezes Deus pede a nós, a mim e a você, para anunciar a sua presença às pessoas que estão necessitando. E às vezes falamos, não vou falar de jeito nenhum. Desobedecemos a Deus. Só esquecemos que ao desobedecer a Deus, estamos fazendo a vontade do próprio mal. A mão de Deus estava sobre Ezequiel e ele profetizou sobre os ossos secos para devolver a vida e a esperança. Olha a nossa missão. Olha a nossa missão dentro da ciência do Espírito Santo, na pneumatologia. A nossa missão de profetizar para que a graça de Deus dê vida nova às pessoas. E também podemos falar um pouco sobre o sopro do poder. Após a morte de Jesus, estavam os discípulos reunidos a portas fechadas. E apareceu no meio deles, Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, qual é o sopro de poder? Que a paz esteja com cada um de nós. Que a paz esteja na nossa vivência, que a paz esteja